Olá, sejam todos bem-vindos ao Labcast, o podcast do Laboratório de Genética e Melhoramento Florestal. Eu sou o Fábio e no episódio de hoje serão apresentados 2 trabalhos de iniciação científica. O primeiro sobre a fenologia do juazeiro, com Fernanda Fonseca, e em seguida a Geu Freire irá falar sobre produção de mudas da palmeira carnaúba. Então vamos começar pela Fernanda. Obrigado pela participação. Por favor, se apresente e conte para nossos ouvintes sobre o que é o seu trabalho. Olá, meu nome é Fernanda, sou graduanda em Engenharia Florestal e irei apresentar o trabalho intitulado como Fenologia Reprodutiva do Zizifo juazeiro. Ok, Fernanda. Mas explique o que seria fenologia ou estudos fenológicos e fale também um pouco sobre a árvore juazeiro. Os estudos fenológicos compreendem observações e análises de diferentes estágios da planta. Estes estudos contribuem informando, por exemplo, o período para a coleta de frutos e sementes. O zizifo juazeiro é uma espécie endêmica do bioma caatinga. É uma das plantas símbolos do bioma e apresenta relevante interesse cultural, sendo bastante consumida pelos sertanejos. Inclusive, a Fernanda trouxe um depoimento de uma agricultora, a senhora Maria Matilde. Vamos ouvir. Toda de manhã eu ia apanhar um juá para comer e raspava no tronco uma raspa para escovar. Então ela usava os frutos do juá, que é o juazeiro, para se alimentar. E olha que interessante, usava a raspa do caule para escovar os dentes. Agora, Fernanda, por favor, conte pra gente quais foram os objetivos da sua pesquisa e como que você fez o trabalho de campo, como que foi a sua metodologia. O objetivo deste trabalho foi avaliar a fenologia reprodutiva do zizifo juazeiro, com a finalidade de indicar o período propício para a coleta de frutos, além de analisar a ocorrência de sincronia interpopulacional entre os eventos reprodutivos, aliado com o objetivo 15 da ONU, que trata sobre a vida terrestre. O estudo foi realizado em um fragmento florestal de Caatinga, onde foram selecionados 20 indivíduos de zizifo juazeiro, a ser observada a ocorrência de eventos reprodutivos, floração e frutificação. As fenofases foram avaliadas por 2 métodos, um denominado de índice de intensidade, que define a intensidade de ocorrência da fenofase em uma escala de 0 a 4, e através do método índice de atividade, na qual é registrada apenas a presença ou a ausência da fase. Ambos os métodos foram preenchidos em uma planilha no Excel e, em seguida, todos os valores foram transformados em porcentagem. Também foi realizada uma análise de sincronia entre a floração e frutificação através da correlação de Spearman com o uso do programa Biostat. A densidade de vizinhos foi estimada por meio do índice de Moron, com o auxílio do programa Rookeys. Foram construídos correlogramas que ilustram a autocorrelação para diferentes classes de distâncias das fenofases reprodutivas. Entre os resultados da sua pesquisa, o que foi possível verificar? Foi possível verificar que o pico de ocorrência dos frutos maduros ocorre no mês de abril, um mês após a máxima presença de frutos imaturos, de frutos verdes. De acordo com o resultado do teste de Spearman, obteve-se uma correlação positiva e significativa entre as fenofases de floração e frutificação, confirmando a relação existente entre essas atividades. Conforme o valor do índice de Moron, as plantas com intensidade superior de floração apresentaram padrão espacial agregado até uma distância de 36 metros. E qual seria a relação entre a sincronia de floração entre indivíduos de uma mesma população e a polinização? Além disso, quais foram as principais conclusões do seu estudo? Populações que apresentam sincronia durante a floração poderão atrair um maior número de polinizadores e aumentar o fluxo de pólen. No caso desta população de zizifos, é possível afirmar que a espécie possui maior formação de flores entre indivíduos próximos e, consequentemente, a maior produção de frutos em agrupamento próximo. Conclui-se que o período de março a abril é o mais indicado para a coleta de frutos e sementes. A população atinge o pico de abertura das flores no mês de dezembro e possui uma floração sincronizada aliada à densidade de vizinhos, que determina sua estratégia para o sucesso ecológico, ao proporcionar alta oferta de recursos para polinizadores e a consequente formação e dispersão dos frutos. Termina aqui a apresentação da Fernanda sobre a fenologia do juazeiro. Iniciaremos agora com a apresentação do Ageu sobre a produção de mudas da palmeira carnaúba. Olá, meu nome é Geu Freire, sou estudante do curso de Engenharia Florestal e vou apresentar o trabalho que tem como título Geração de Tecnologias para a Produção de Mudas da Palmeira Carnaúba, orientado pelo professor Fábio Vieira. A Copernícia prunífera é uma palmeira nativa do semiárido brasileiro. Ela é conhecida popularmente por carnaúba. Tem grande importância econômica e social nas comunidades extrativistas, devido à utilização do estipe, folhas, pecíolo,
fruto, raízes e principalmente a cera da espécie. Ageu, e qual a importância dos estudos sobre germinação de sementes florestais e estabelecimento das mudas no campo? Conhecer os principais processos que envolvem a germinação de sementes de espécies nativas é importante para a preservação e multiplicação da espécie, e também para programas de reflorestamento. As condições encontradas em campo após o plantio determinam o estabelecimento das mudas, onde o desenvolvimento e a resistência às condições adversas do meio determinam a qualidade delas. E quais foram os objetivos da sua pesquisa, onde ela foi realizada e quais foram os procedimentos? O objetivo do trabalho foi analisar diferentes testes de germinação em sementes de carnaúba e analisar o estabelecimento das mudas da espécie em campo. O trabalho foi realizado no Laboratório de Genética e Melhoramento Florestal, que fica na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias da UFRN, no município de Macaíba, Rio Grande do Norte. Foram coletados os frutos em uma população na Praia de Cotovelo, no município de Parnamirim. Depois eles foram armazenados e levados ao laboratório, onde foram despolpados para a retirada das sementes, desinfetados e em seguida lavados com água destilada. Nos testes de germinação foi realizado um delineamento inteiramente casualizado, com 5 repetições de 10 sementes, onde realizou-se os seguintes tratamentos. O 1 foram sementes escarificadas embebidas em água destilada, o 2 sementes não escarificadas embebidas em água destilada e o 3 não escarificadas embebidas em água natural. Na sua pesquisa de iniciação científica, além do estudo de germinação de sementes da carnaúba, você também realizou o plantio experimental. Como foi feito esse trabalho no campo? No plantio experimental, utilizou 51 mudas da carnaúba, e ele foi realizado na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias. Foram abertas covas com dimensões mínimas de 30 cm3 e adubada com aproximadamente 2 litros de esterco caprino. Foi utilizado um espaçamento de 3,5 metros por 3,5 metros, e ao redor das covas foi realizado um coramento para aumentar a capacidade de armazenamento da água. O estabelecimento das mudas foi acompanhado durante 4 meses e os dados foram submetidos ao programa Biostat 5.3. E o que os seus resultados indicaram no experimento de germinação de sementes da palmeira carnaúba e no plantio experimental? Os resultados indicaram que o percentual de germinação nos tratamentos 1, 2 e 3 foram de 96%, 64% e 80% respectivamente, demonstrando que o tipo de água não influencia a germinação. A taxa de sobrevivência do plantio foi de 100%, podendo ser considerado elevado mesmo no período de avaliação, sendo relativamente curto, que foram 4 meses. Os resultados dos testes de germinação mostram a importância dos subsídios para o projeto de recuperação e produção de mudas da carnaúba em comunidades extrativistas. No desenvolvimento das mudas em campo, observou-se maior incremento em diâmetro e altura no primeiro mês de avaliação. Isso supõe-se que seja devido à grande quantidade de chuvas no período. O incremento negativo em altura na última avaliação do plantio pode ter ocorrido devido às condições edafoclimáticas da região. Concluiu-se que há efeito positivo da escarificação das sementes na germinação e o estabelecimento das mudas no campo foi satisfatório.